Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Sind UFPA, o podcast em que ouvimos as vozes da inovação amazônica. Hoje nós vamos conversar sobre bioeconomia, inovação e empreendedorismo na Amazônia, com um olhar especial para a Amazônia peruana e para as conexões que podem surgir na região de fronteira entre o Peru e Brasil. O nosso convidado de hoje é Jaime Arturo Coral, empreendedor peruano da Hero Startup, uma organização que atua com projetos de empreendedorismo e inovação. Arturo, seja muito bem-vindo. Arturo já é um parceiro de longo período da Universidade Federal do Pará e temos muitos projetos conjuntos. Muito obrigado, Rodrigo. Vou contar um pouco da minha trajetória. Eu sou engenheiro da computação, tenho mais de 15 anos de experiência trabalhando com inovação, tecnologia e desenvolvimento de ecossistemas de empreendedorismo no Peru e também na América Latina. Minha formação inicial foi muito ligada na informática, desenvolvimento de software e inteligência de negócios. Durante mais de 10 anos, trabalhei ajudando empresas a tomar decisões baseadas em dados e tecnologia. Mas agora mesmo comecei a observar como os grandes processos de transformação do mundo estavam acontecendo muito conectados à computação, à internet, startups. Então, naquela época, eu comecei a acompanhar muito o que estava acontecendo no Silicon Valley e percebi que muitas das inovações mudavam setores inteiros. Vinha justamente do mundo da tecnologia, do empreendedorismo inovador. Depois disso, desenvolvi meus próprios empreendimentos. Tive a oportunidade de ganhar o programa do Wire, aceleradora da Telefônica e Startup Chile, que foi uma das iniciativas mais emblemáticas de inovação da América Latina. Agora, através de Hero Startup e Hero Amazônia, trabalhamos justamente em uma conexão de inovação, de economia, empreendedorismo e cooperação internacional. Ótimo, Arturo. Essa tua trajetória é uma trajetória muito importante de estabelecer conexões. Quando a gente observa, né, essa trajetória sua e de pessoas que trabalham com ecossistemas de inovação, geralmente se percebe que não se trata apenas de criar empresas, mas conectar pessoas, conectar instituições, proporcionar oportunidades e envolver territórios. Hoje, quando tu olhas a tua experiência na Hero Startup e no ecossistema peruano, como tu descreverias o momento atual do empreendedorismo inovador no Peru, especialmente fora dos grandes centros mais tradicionais? É uma boa pergunta, né? Nós podemos mencionar três grandes momentos no Peru. O primeiro momento foi por volta de 2012, quando iniciativas como o Wire, esta aceleradora telefônica, geravam uma onda de inspiração para o desenvolvimento das startups. Uma época que nem existiam apenas cerca de 5 incubadoras tradicionais no meu país. Naquele período, como empreendedor de startup, tive a oportunidade de receber financiamento do Wire no Peru e também de Startup Chile, no cenário internacional. O segundo momento aconteceu entre 2014 e 2020, quando o governo peruviano começou a fomentar o desenvolvimento das incubadoras. O ecossistema começou a crescer rapidamente e passamos a ter empresas privadas, o Estado, empreendedores, universidades trabalhando juntos, formando o que nós chamamos a triple hélice do ecossistema. Nesse período, fui estudar na Índia, um país que hoje possui mais de 100 unicórnios. O unicórnio é uma empresa que vale mais de US$ 1 bilhão. Mas apesar desses desafios também que a Índia enfrenta, também tive experiências muito importantes no Silicon Valley, no Stanford. E aí criamos os dois diplomados no meu país. Criamos um diplomado para gestores de inovação e empreendedorismo. E finalmente tem um terceiro momento, eu acho, em meu país, que a partir de 2020, quando aparecem os venture capitals. Aqui em Peru, nós tínhamos venture capital previamente a 2020. Depois de 2020, aparecem os venture capital e passaram a ter maior presença. Os recursos já não vêm apenas do Estado peruano, mas também de startups privadas. Então, hoje trabalhamos muito em fortalecimento institucional como Hero Startup. Ajudamos aos gestores da quinta hélice para articulação internacional.
Então, chegou o momento de conectar nossos ecossistemas com os países vizinhos e entender que juntos somos mais fortes. Arturo, quando trazemos este olhar para a Amazônia, a conversa ganha uma camada ainda mais interessante. Tu deves concordar que não estamos apenas falando de inovação no sentido genérico, mas de inovação conectada à floresta, à sociobiodiversidade, às cadeias produtivas locais e ao desenvolvimento sustentável. Então, na tua visão, o que significa falar em projetos de bioeconomia na Amazônia peruana? Quais são as oportunidades mais promissoras que tu enxergas para os empreendedores e startups nesse contexto? Falar da bioeconomia na Amazônia peruana significa falar de grandes oportunidades. O Peru possui um enorme ativo nacional. A Amazônia representa, Rodrigo, cerca de 66% do território do país. E aí ainda as pessoas não percebem isso. Isso já nos dá uma vantagem estratégica em relação a muitos países que não possuem Amazônia, nem a biodiversidade que temos. Com superfoods, plantas medicinais, bioprodutos, enorme potencial científico e econômico. Além disso, hoje existe um interesse global muito forte pela preservação ambiental, pelas soluções baseadas na natureza e por modelos econômicos mais sustentáveis. Então, quando falamos de bioeconomia, também estamos falando de oportunidades de desenvolver valor agregados a partir da biodiversidade, mas desde a perspectiva dos países, das comunidades que produzem esse conhecimento, esses recursos para o mundo inteiro. O que vemos atualmente é que existe a capital, interesse internacional, compromisso institucional. O desafio agora é desenvolver mais projetos bem estruturados, fortalecer a visibilidade de nossos líderes e preparar nossos empreendedores amazônicos para acessar essas oportunidades globais. Excelente, Arturo. Essa tua fala também se compara à realidade brasileira, né? De certa forma, a região amazônica aqui no Brasil é a maior região do país, porém o centro econômico brasileiro está centrado no centro-sul do Brasil. Muitas vezes, tudo que é desenvolvido, né, do ponto de vista de desenvolvimento econômico no país é voltado, é pautado em cima de uma realidade diferente daqui da Amazônia. Então, nesse sentido, quais são os principais obstáculos que tu enxergas para o surgimento e consolidação de startups voltada à exploração sustentável da bioeconomia na Amazônia peruana? É verdade, muitas universidades agora, empreendedores amazônicos, ainda se sentem isolados. Seguro você lembra quando nós estávamos em Iquitos, aí eles falavam que eram uma ilha, né? Mas fisicamente é verdade, mas em muitos casos realmente isso não deveria ser visto como uma limitação definitiva. O Japão, por exemplo, é uma ilha. O Taiwan também é uma ilha. Mesmo assim, eles conseguiram construir ecossistemas altamente inovadores, mesmo assim que não têm recursos, né, naturais. Então, eu acredito que o principal desafio, Rodrigo, não é apenas geográfico, mas também é da mentalidade. Precisamos fortalecer uma cultura de inovação, empreendedorismo, mais orientada à oportunidade e não apenas à necessidade. Hoje ainda existe muito empreendedorismo tradicional ligado ao comércio convencional, pequenas lojas e negócios locais. Isso é importante, mas também precisamos estimular empreendimentos da base tecnológica, bioeconomia, ciência e inovação. Por isso, eu acho que a academia tem um papel fundamental. A FPA, a UNAP, é necessário fomentar o pensamento inovador desde as escolas até universidades, formando jovens com visão global e capacidade de criar soluções para seus territórios. Além disso, o capital semente precisa chegar mais às regiões amazônicas, através de incubadoras, programas de aceleração e identificação de talentos locais. Eu chamo de sementes, liderança sementes. Também é importante promover casos de sucesso que inspirem novos empreendedores. E, finalmente, precisamos de mais espaços de articulação entre atores nacionais. Estamos atuando isoladamente. E também, por que não, internacionais.
porque isso nos inspira, nos invita, nos convida a trabalhar de maneira mais unida dentro da Amazônia, porque a inovação acontece muito mais rápido quando conectamos pessoas, instituições e oportunidades. Nessa fala, o Arturo mencionou a cidade de Iquitos, no Peru, que é uma das principais cidades na região da fronteira amazônica entre o Peru, Brasil, Colômbia, é uma região bastante rica. Então, nesse sentido, eu te pergunto, Arturo, você mesmo mencionou a palavra união. Quando tu olhas para essa região da fronteira entre o Brasil e Peru, que tipo de startup internacional ou que tipo de iniciativa você acredita que pode fazer mais sentido para desenvolver nessa região? Eu acho que, por exemplo, programas como incubação cruzada, aceleração cruzada, fazer sentir que nossos povos têm linguagens parecidas, semelhantes, iguais. A ticuna, cocama, sabe, são compartilhados nestes espaços territoriais que quando eles moraram as primeiras vezes, eles são moradores originários, eles não têm fronteiras, eles não têm borders. Então, eu acho que temos que entender a identidade de que nós somos herdeiros e poder nos integrar, porque somos donos da Amazônia. Mas muitas vezes estamos escutando, olhando que o que o mundo inteiro diz e fala de nós, mas quando nós podemos criar nossas próprias regras, respeitando o direito global, mas sendo nós quienes fazemos o que já ancestralmente vínhamos fazendo ou proteção do nosso meio ambiente, não poluindo nossos rios, não tirando lixo, sabe? Temos muitas formas de trabalhar nesses ambientes. Muito bem, Arturo. Tu comentaste aqui sobre a questão do papel das incubadoras, das universidades e toda essa oportunidade envolvendo a criação de negócios inovadores na fronteira. Mas eu queria te ouvir sobre essa tua experiência como empreendedor, né? Tu criaste inicialmente a Hero Startup, uma instituição para apoiar o empreendedorismo, a inovação lá na capital do Peru, lá em Lima. Mais recentemente, tu criaste a Hero Amazônia, mais voltada para a Amazônia. Que tipo de orientação, que tipo de serviço você oferece nesses empreendimentos? Eu acredito que nós temos que entender primeiro nossa realidade e nossa forma de operar. Muitas vezes nós tentamos trazer modelos como a Silicon Valley, como a Londres, como a Alemanha, né? Mas eu acho que nós temos que desenvolver nossos próprios ecossistemas. Então, na Hero Amazônia, nós trabalhamos muito com o conceito de microcosmos de inovação, esses que nós desenvolvemos em espaços, que basicamente é um microecossistema de articulação territorial. E a ideia é identificar líderes. Nós que fazemos identificar líderes, uma das hélices, para poder ser um empreendedor, um pesquisador, um empresário ou um funcionário público que consiga identificar problemas relevantes. Ajudamos a identificar esses líderes sementes, a mobilizar outros atores para construir soluções concretas. O mais importante é que nós entregamos micro resultados, pequenos resultados, e por isso gera confiança entre os atores. Então, trabalhamos um processo de identificação de lideranças, sementes, já seja na academia ou já seja também nos governos locais, para logo fazer programas de pré-incubação, incubação, aceleração e ir desenvolvendo o que nós chamamos um microecossistema. Quando as universidades, incubadoras, governos começam a trabalhar juntos nestes desafios reais, a cooperação internacional também acontece muito mais natural e podem receber financiamentos. Isso é um pouco o que nós fazemos, desde a iniciação de um microecossistema até eu conseguir o financiamento para consolidar o desenvolvimento de um microecossistema. As informações com respeito à Hero Amazônia, Hero Startup, estão disponíveis os links respectivos para Instagram, os perfis dessas empresas, estão disponíveis na nota desse episódio. As pessoas que tiverem interesse aqui no lado brasileiro em acompanhar, vão perceber que são redes sociais bastante ativas, onde são divulgadas muitas dessas ações que foram mencionadas pelo Arturo.
ações de capacitação, ações de cooperação internacional. Então, vale a pena realmente seguir os perfis dessas instituições no Instagram. Tudo isso que vocês ouviram agora sobre a experiência do que o Arturo mencionou, a experiência internacional, a experiência do microcosmo de inovação, tudo isso vai estar à disposição nossa aqui na UFPA. De fato, o Arturo ele foi escalado para ministrar aqui em Belém, no curso de especialização em gestão da inovação que está sendo organizado pela CIND UFPA, uma disciplina especificamente voltada ao tema de gestão da internacionalização e cooperação em ambientes de inovação. Então, Arturo, o que tu podes comentar com respeito ao que os alunos vão poder esperar dessa disciplina, especialmente pensando nos desafios e nas oportunidades da Amazônia? E os alunos podem esperar uma disciplina muito prática. Eu sou uma pessoa muito prática, eu me desenvolvo muito nos ambientes internacionais e conectado mais com os desafios reais da Amazônia. E a ideia é que eles conheçam, os alunos, os principais atores de inovação e empreendedorismo da bioeconomia de Brasil, Peru e Colômbia, principalmente, nessa tríplice fronteira, nesta união desses três países que são os mais fortes do mundo na área de bioeconomia, entendendo como funcionam os ecossistemas e as oportunidades de cooperação entre os três países. E também vamos a trabalhar como criar projetos transfronteiriços, internacionais, identificando benefícios conjuntos para a universidade, incubadora, governo, startups e empreendedores amazônicos. Além disso, quero compartilhar as metodologias e experiências reais sobre articulação internacional que já nós outros estamos fazendo quase mais de 3 anos, mostrando como podemos nos tornar os conectores da inovação entre a Amazônia, América do Sul, Europa e outros ecossistemas globais. No final, o objetivo é que os alunos desenvolvam uma visão mais estratégica e internacional da inovação amazônica. Perfeito. Como eu mencionei mais cedo, Arturo está escalado para esse curso de especialização em gestão da inovação e nós, em breve, estaremos divulgando nas redes sociais da CIND UFPA. Então, Arturo, chegando para o final aqui da nossa conversa, né? Eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais ampla, né? Quase como uma mensagem para quem está nos ouvindo e como que tu pensas o futuro da nossa região. Se tu tivesses que apontar uma agenda prioritária para os próximos anos, capaz de aproximar bioeconomia, inovação, cooperação internacional na Amazônia, qual seria a tua prioridade? Eu acredito, Rodrigo, que a principal prioridade para os próximos anos deve ser transformar a Amazônia em um território de inovação colaborativa internacional. Nós somos 9 países que compartilhamos a Amazônia, o que se chama a Panamazônia. Então, durante muito tempo, a Amazônia foi vista apenas como uma região de extração dos recursos, mas agora temos a oportunidade de construir uma nova narrativa baseada em bioeconomia, ciência, tecnologia, empreendedorismo e cooperação entre países. É isso, especialmente importante na fronteira do Peru, Colômbia, Brasil, porque os desafios são compartilhados, mas as oportunidades também. A biodiversidade, mudança climática, conhecimento ancestral, bioindústria. Então, eu acho que podem ser trabalhados não de forma isolada, né? Por isso acredito que precisamos formar mais líderes capazes de conectar universidades, startups, governo, investidores e comunidades em projetos internacionais concretos. O curso da UFPA vai justamente nessa direção, preparar pessoas para pensar a Amazônia de forma integrada, internacional e estratégica. Se conseguimos conectar inovação, cooperação internacional e bioeconomia com o protagonismo amazônico, a região pode se tornar uma das plataformas mais importantes de inovação sustentável para o mundo. Arturo, muito obrigado pela tua participação e por compartilhar conosco essa visão sobre a Amazônia peruana, bioeconomia, as possibilidades de cooperação internacional em uma região tão estratégica para o nosso futuro. Hoje nós conversamos com Jaime Arturo Coral, da Hero Startup, sobre empreendedorismo, inovação, bioeconomia e articulação por toda a Panamazônia.
E você que nos ouviu até agora, muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do podcast da SINDI FPA. Até a próxima.